Ela estava diante do altar quando o noivo a abandonou e fugiu. Mas um minuto depois, o chão estremeceu com o rugido de centenas de motores, e a cerimônia foi interrompida por um motociclista que havia desaparecido 8 anos atrás. O que ele revelou mudou a vida dela para sempre. Inscreva-se e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Desde o instante em que abriu os olhos naquela manhã, Clara Whitmore sentiu que algo estava fora do lugar. Não era um presságio claro, nem uma dor definida, mas uma inquietação silenciosa que se enroscava sob sua pele como um fio frio. O quarto iluminado pelo sol parecia demasiado perfeito, como se tivesse sido montado por alguém que não a conhecia de verdade. E enquanto as damas de honra se apressavam para arrumar seu vestido, ajeitar cada dobra e cada detalhe com precisão quase cerimonial, Clara se perguntava quantas daquelas escolhas tinham sido realmente suas. O cheiro do buquê de rosas creme, tão cuidadosamente selecionado por sua mãe, meses antes, subia como uma névoa doce que a deixava tonta. Tudo parecia obedecer a um roteiro escrito muito antes dela nascer, e naquele dia, o dia em que deveria começar a vida perfeita que todos esperavam, ela se sentia mais como uma convidada do que como a noiva. O corredor da casa estava tomado por vozes apressadas, cabos de equipamentos de filmagem, maquiadoras concentradas em seus pincéis, a mãe de Clara dando ordens em voz baixa e controlada. Sua irmã mais velha discutia com o florista sobre a cor das peônias que seriam levadas ao altar, enquanto o fotógrafo caminhava pela casa capturando registros que seriam compartilhados entre familiares, amigos, revistas e redes sociais, como se a vida fosse um espetáculo que precisava ser provado ao mundo. Clara, diante do espelho, observava a própria imagem refletida, o vestido impecável, o penteado perfeitamente preso, a maquiagem discreta mas precisa, e se perguntava por que não conseguia sentir alegria. Sabia que era esperada dela um brilho suave nos olhos, um sorriso emocionado, uma expectativa radiante. Mas tudo o que havia ali era uma estranha serenidade, quase uma apatia, como se estivesse seguindo passos marcados sem questioná-los. Ao chegar à igreja de São Elias, o impacto visual da construção antiga a envolveu como sempre. As colunas altas, os vitrais coloridos filtrando a luz do sol em tons de azul, âmbar e vermelho, e o leve cheiro de madeira antiga criavam uma atmosfera solene. Mas mesmo esse cenário que tantas vezes a emocionou durante ensaios e visitas, parecia hoje apenas mais um elemento de um teatro cuidadosamente montado. O organista estava afinando seu instrumento quando, de repente, pressionou uma tecla errada, produzindo uma nota tão dissonante que todos os presentes se entreolharam. Para muitos foi apenas um erro humano, mas para Clara, aquela nota soou como um aviso, uma fresta inesperada na ilusão perfeita que sustentava seu casamento. Thomas Hawthorne já a esperava ao lado do altar. Ele tinha a postura elegante de sempre, o terno impecavelmente alinhado, mas bastou que Clara colocasse sua mão na dele para sentir a rigidez nos músculos. Ao contrário do que imaginara, ele não parecia nervoso por causa da cerimônia ou emocionado com o momento. Parecia aterrorizado. Sua respiração era rápida e superficial. O olhar inquieto varria cada canto da igreja, como se buscasse uma rota de fuga. Clara tentou apertar sua mão de forma reconfortante, mas ele não respondeu ao gesto. O silêncio entre eles não era o silêncio acolhedor de dois amantes prestes a iniciar uma vida juntos. Era o silêncio tenso de dois desconhecidos presos num lugar de onde um deles queria fugir. Os convidados se levantaram quando a marcha nupcial começou. Clara caminhou pelo corredor tentando manter a compostura, sorrindo mecanicamente, ignorando o peso da inquietação que a acompanhava desde o amanhecer. Ela se posicionou diante de Tomás e dos convidados, pronta para iniciar as palavras que ensaiara tantas vezes, mas o que viu no rosto do noivo fez seu coração falhar por um segundo. Ele não estava apenas inquieto, parecia à beira do desespero. Seus olhos evitaram os dela, mirando novamente a porta principal da igreja com uma intensidade que fez seu estômago revirar. Quando chegou o momento de Tomás pronunciar seus votos, ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O ar ao redor pareceu se contrair, e por um instante todos prenderam a respiração.
Então, sem aviso, o noivo deu um passo para trás, depois outro, e antes que Clara pudesse reagir, ele se virou completamente e correu, como se uma força invisível o puxasse em direção à saída. O som de seus sapatos ecoou no chão de pedra. As portas se abriram com violência e, num piscar de olhos, Tomás desapareceu no clarão do sol. Um silêncio sepulcral caiu sobre a igreja. Uma senhora deixou escapar um grito abafado. Alguém deixou cair um programa da cerimônia. E então o caos começou. Vozes se ergueram, perguntas se chocaram umas com as outras. Celulares foram levantados para registrar o momento que, em poucos minutos, se tornaria viral. O coração de Clara batia tão forte que parecia querer escapar de seu peito. Ela permanecia imóvel, com o buquê ainda nas mãos, até que, como num gesto involuntário, os dedos se abriram e as rosas caíram no chão, espalhando pétalas pelo corredor. Foi nesse exato instante quando a vergonha e o choque a envolviam como uma tempestade silenciosa, que o mundo tremeu. A princípio, Clara pensou que fosse ela mesma, que talvez estivesse desmaiando. Mas logo percebeu que o chão vibrava sob seus pés, os vitrais chacoalhavam como sinos de cristal, e as madeiras antigas do templo rangiam em protesto. Os convidados gritaram assustados. Alguns correram para a saída, outros ficaram paralisados sem entender o que acontecia. O barulho se tornou mais forte, denso, crescente. Não era um terremoto, era algo que vinha de fora. Clara caminhou lentamente até a porta da igreja. O mundo parecia distante, abafado, como se ela estivesse dentro de um sonho. Ao atravessar o limiar, a luz do sol a cegou por um segundo, antes que sua visão se ajustasse. E então ela viu. Na estrada estreita que levava à igreja, alinhando-se como um exército moderno, havia uma coluna interminável de motocicletas. Eram tantas que o brilho do metal formava quase uma parede viva sob a luz intensa. O rugido ensurdecedor dos motores preenchia o ar como uma tempestade metálica. Os convidados se amontoaram atrás dela, alguns aterrorizados, outros fascinados. A vibração dos motores penetrava o solo e subia pelas pernas de Clara até o peito, onde o coração batia num ritmo descompassado, entre pânico e uma estranha antecipação. Aos poucos, como uma onda sincronizada, os motores foram diminuindo até que um silêncio quase solene tomou conta do ambiente. Um único homem avançou na frente da enorme coluna. Alto, firme, com uma presença que dominava o espaço ao seu redor, ele retirou o capacete lentamente, revelando um rosto marcado pela vida, mas inconfundível. Era Ryder Callahan. O tempo pareceu dobrar sobre si mesmo naquele instante. O mundo ao redor perdeu a nitidez e os sons se tornaram distantes, como ecos de outra realidade. Clara sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ryder, o garoto com quem cresceu, o amigo que fora seu primeiro amor silencioso, o único que sempre a viu como pessoa e não como projeto de alguém, estava ali. Ele havia desaparecido 8 anos antes, sem explicações, sem uma carta, sem um sinal. Seu desaparecimento fora como um luto que ela nunca pode viver de verdade. Agora ele estava diante dela, mais velho, mais duro, com uma cicatriz que atravessava sua sobrancelha, tatuagens que se estendiam pelo pescoço, músculos marcados por anos de estrada. Mas seus olhos continuavam os mesmos. Aquele cinza profundo que carregava tempestades e ternura ao mesmo tempo. O olhar que ela nunca conseguiu esquecer, por mais que tentasse. Os convidados murmuravam atrás dela, se perguntando quem ele era, por que estava ali, o que aquilo significava. Mas Clara já sabia. Mesmo antes que Ryder abrisse a boca, ela sabia que nada na vida dela seria igual depois daquele momento. Ele não veio para levá-la de volta ao passado. Ele veio para impedir que ela entrasse num futuro que não era dela. As palavras que ele diria em seguida apenas confirmariam aquilo que, em seu íntimo, ela já adivinhava. E quando Ryder finalmente falou, sua voz foi baixa, firme, sem hesitação. Ele não atacou Tomás, não fez discurso heróico, não procurou atenção. Apenas revelou uma verdade que rasgou a fina película da mentira que sustentava o casamento de Clara. Tomás nunca pretendia seguir com aquela cerimônia. Traía Clara havia meses e tinha fugido não por impulso,
mas por covardia planejada. Ryder sabia. Ele viera para evitar que ela fosse enganada diante de toda a cidade. Mas aquilo, como Clara logo descobriria, seria apenas o primeiro tremor de uma mudança muito maior do que o colapso de um casamento. Era o início de uma queda, de uma reconstrução e de uma busca que a levaria para muito longe das paredes rígidas da vida que ela acreditava ser obrigada a viver. O mundo dela, que sempre foi pequeno e apertado, estava prestes a se abrir como uma estrada infinita. E embora ela ainda não soubesse, aquele dia, o pior e o mais inesperado de sua vida, seria também o começo da sua liberdade. O silêncio que se seguiu ao aparecimento de Ryder permaneceu na mente de Clara durante toda a noite, como um eco que não encontrava repouso. Mesmo quando os convidados finalmente deixaram a igreja, quando sua família a levou quase à força para o carro, e quando a porta da casa de campo se fechou atrás dela, ela ainda ouvia aquele silêncio. Não o silêncio dos motores desligados, nem o silêncio atônito dos convidados, mas um silêncio mais profundo, o da vida que se partia ao meio. Enquanto se sentava na poltrona antiga da sala, com o vestido ainda amarrotado pela confusão e os cabelos soltos às pressas por sua irmã, sentia como se estivesse observando a própria vida de fora, como se Clara Whitmore fosse apenas um nome em algum jornal, uma figura em um vídeo viral circulando pelas redes sociais. E de fato era isso que estava acontecendo. Já tarde da noite, quando finalmente conseguiu se trancar em seu quarto, o telefone vibrou sem parar. Não eram mensagens de carinho ou apoio, mas links enviados por conhecidos, alertas de notícias, capturas de tela de memes que circulavam sem sua permissão. Em muitos deles, sua expressão de choque havia sido congelada no instante preciso em que Tomás fugira pelo corredor. Outro mostrava Ryder removendo o capacete, com legendas exageradas inventadas por pessoas que não sabiam nada sobre sua história. Havia também vídeos da chegada dos motociclistas, acompanhados de músicas dramáticas, comentários irônicos e teorias absurdas sobre o que teria acontecido entre ela e Tomás. Toda a intimidade do pior momento de sua vida estava ali, transformada em espetáculo público. A humilhação não vinha apenas do abandono no altar, mas da exposição cruel de algo que deveria pertencer apenas a ela. Sentia que cada batida do coração chamava mais atenção indesejada, como se sua vulnerabilidade tivesse se tornado uma moeda nas mãos de estranhos. Pela manhã, sua mãe entrou no quarto sem bater, com o rosto tenso de quem carrega um fardo que não admite ser compartilhado. Avaliou o estado de Clara. Olhos vermelhos, vestido ainda amarrotado, mãos trêmulas, e suspirou, não por empatia, mas por frustração. Disse que a melhor solução seria sumir por alguns dias, deixar que o escândalo esfriasse, que as pessoas se distraíssem com outra tragédia alheia. Seu pai, por sua vez, estava mais preocupado com as repercussões profissionais e sociais. Para ele, o abandono de Clara não era apenas uma afronta emocional, mas uma mancha na reputação da família Whitmore. Uma família que sempre se orgulhara de controle, sobriedade e imagem irrepreensível. Nas horas seguintes, Clara foi praticamente escoltada para o carro, como se estivesse sendo levada a um lugar onde pudesse ser escondida. O caminho até a casa de campo, um refúgio que pertencera à sua avó e que agora servia como santuário forçado, pareceu interminável. Cada árvore, cada curva da estrada, cada ruído do motor era mais uma camada de isolamento. A casa, situada longe da cidade, cercada por campos e colinas, era o tipo de cenário que deveria transmitir paz, mas para Clara parecia uma prisão dourada. Lá dentro, a atmosfera era abafada, com móveis antigos cobertos por lençóis e fotografias antigas que observavam tudo das paredes. Sua mãe insistiu para que ela descansasse. Seu pai passou horas ao telefone, tentando controlar danos que nem sequer compreendia. Clara caminhou até a varanda e ficou olhando para o horizonte vazio, respirando fundo para conter a angústia que subia pelo peito. A sensação de que sua vida estava se desmanchando, como papel molhado, era impossível de ignorar. Foi então que, no final da tarde, o som distante de um motor que se aproximava interrompeu a quietude. Era um som singular, inconfundível, que ativou lembranças profundas,
como se tivesse sido guardado na caixa mais remota de sua memória emocional. Quando ela se aproximou da porta, seu coração acelerou antes mesmo de confirmar o que seus instintos já sabiam. Ryder estava vindo. Ele estacionou a moto diante da casa sem nenhum alarde. Não havia centenas de motociclistas atrás dele, nem o som apocalíptico daquela manhã. Era apenas ele, simples, real, humano. Desceu devagar, tirou o capacete com a mesma calma com que removera na igreja, mas desta vez sem a intensidade dramática do momento. Quando seus olhos encontraram os dela, Clara sentiu como se o ar se tornasse mais denso ao seu redor. Seu pai abriu a porta antes que Clara pudesse fazer isso. A expressão dele era dura, hostil, carregada de um desprezo silencioso, como se Ryder fosse um intruso que ameaçava destruir o último fio de controle que restava. Sem dizer uma palavra, bloqueou a entrada com o corpo. Ryder não recuou. Olhou diretamente para Clara, sem sequer dirigir atenção às acusações silenciosas que o cercavam. Ela caminhou até a porta, passando por seu pai como se atravessasse uma barreira invisível. Ao avistar Ryder de perto, notou detalhes que não vira antes na igreja. O cansaço ao redor dos olhos, a sombra de uma tristeza antiga que repousava em linhas profundas no rosto. Era o mesmo menino que conhecera anos antes, mas também um homem moldado pela dor. Ryder falou primeiro. Sua voz estava baixa, firme, sem urgência, mas carregada de peso. Contou que não viera para criar mais confusão. Viera para dizer a verdade que ninguém mais teria coragem de expor. Confirmou o que havia dito na igreja. Tomás traía Clara há meses. Ele tinha receio da união, estava preso a dívidas e escândalos que nunca revelara. E a fuga não fora um ato súbito de desespero, mas sim o ponto final de uma vida dupla que não tinha coragem de assumir. Ryder também contou que tentara avisá-lo. Tentara evitar que Clara fosse humilhada publicamente. Mas o noivo não o ouvira. A cada frase, Clara sentia o corpo oscilar entre alívio e desespero. Havia algo profundamente cruel naquele momento. Parte dela sentia raiva por ter sido enganada, mas outra parte sentia vergonha por ter aceitado cegamente a vida que lhe foi empurrada. Foi então que Ryder finalmente explicou o que ela jamais esperara ouvir: a história sobre o motivo de seu desaparecimento. Há 8 anos, seu irmão mais novo fora diagnosticado com uma doença rara, um tipo de câncer agressivo contra o qual pouco se podia fazer. As convulsões, os tratamentos experimentais, as viagens intermináveis entre clínicas, tudo isso o consumiu física e emocionalmente. Ryder havia decidido dedicar cada instante à luta do irmão, não por heroísmo, mas por amor desesperado. E por isso ele partiu sem se despedir, com medo de arrastar Clara para um abismo de dor que nem ele mesmo sabia como enfrentar. Enquanto falava, a voz de Ryder oscilou apenas 2 vezes, o suficiente para Clara entender o tamanho da ferida que ele carregava. Ela lembrou do garoto que ele havia sido, generoso, impulsivo, leal até os ossos. E naquele instante compreendeu que sua ausência não fora um abandono, mas um sacrifício silencioso que ele acreditou ser necessário. Os pais de Clara ouviram com expressões tensas, cada palavra aumentando sua resistência. Quando Ryder terminou, seu pai deu um passo à frente, como se quisesse encerrar aquela conversa com autoridade. Disse que a presença dele não era bem-vinda, que Clara estava vulnerável demais naquele momento, que a última coisa que precisava era de alguém como ele, com uma vida sem raízes, sem estabilidade, sem reputação. E então veio a frase que mudaria tudo. Se Clara ousasse se aproximar de Ryder outra vez, deixaria de ser parte da família. As palavras não foram gritadas. Foram ditas com uma frieza calculada, como se fossem um veredito. Apesar disso, Clara não sentiu medo. Pelo contrário, algo dentro dela começou a despertar. Um sentimento que não era rebeldia, mas clareza. A clareza de perceber que, pela primeira vez, os interesses dos outros estavam expostos de forma nua. A vida que sempre viveu não era sua. Era o projeto de alguém, e aquele projeto simplesmente desmoronara. Quando Ryder se virou para partir, não insistiu, não implorou, não tentou convencê-la. Apenas disse que partiria em 3 semanas para uma longa viagem pelo país. Disse que não esperava nada dela, mas que,
Se ela quisesse respirar novamente, se quisesse se encontrar, poderia ir com ele. Nem para sempre, nem para uma promessa, apenas para uma viagem. Uma curtíssima pausa na vida. Uma escolha verdadeira. E então se foi, deixando para trás o silêncio mais profundo que Clara já experimentara. Um silêncio que não vinha do escândalo ou da fuga de Tomás, mas do início da pergunta mais importante de sua vida. Quem ela seria se não tivesse medo? Essa pergunta ecoaria nas próximas noites, crescendo cada vez mais forte, enquanto a pressão da família aumentava e enquanto vídeos, comentários e rumores se espalhavam pela cidade. Mas algo dentro dela estava mudando. Algo que nenhuma humilhação conseguira apagar. E algo que Ryder, com toda a dor que carregava, havia reacendido involuntariamente. O mundo de Clara havia ruído, sim, mas entre as ruínas, ela começava a enxergar um caminho que nunca ousara percorrer. E as próximas semanas se tornariam o ponto de virada que definiria não apenas sua história, mas quem ela seria dali em diante. Durante os dias que se seguiram, a casa de campo tornou-se um cenário estranho, onde Clara caminhava como uma sombra, presa entre o passado que desmoronara e um futuro que ainda não ousava imaginar. As palavras de Ryder ecoavam nela como uma melodia distante. Não havia pedido, não havia súplica, não havia promessa. Apenas uma oferta simples, uma viagem, um sopro de liberdade, uma chance de respirar. Mas aquilo que parecia simples para ele se tornava, dentro dela, uma tempestade silenciosa, uma batalha que consumia suas forças. A cada manhã, quando acordava, sentia o peso da escolha sobre seus ombros, e a cada noite, ao se deitar, sentia que algo dentro dela se agitava, como se já soubesse a resposta, mas ainda não tivesse coragem de admiti-la. Seus pais, percebendo sua hesitação, intensificaram a pressão. O pai a lembrava diariamente da reputação da família, de como ela precisava ser forte e manter a postura, como se ser forte significasse apenas obedecer sem questionar. A mãe insistia que tudo aquilo, o escândalo, os comentários maldosos, a presença indesejada de Ryder, passaria desde que Clara não cometesse mais erros. Mas nenhum deles se preocupava com o que ela sentia. Preocupavam-se apenas com o que os outros veriam. E quanto mais falavam, mais Clara percebia o quanto aquela vida jamais lhe pertencera. As noites eram as piores. Na escuridão silenciosa da casa antiga, quando seus pais já dormiam e o mundo lá fora parecia distante, a dúvida vinha como uma maré que subia lentamente, cobrindo tudo. Ela pensava em Tomás, não com dor, mas com estranha indiferença, e se perguntava por que havia aceitado tão facilmente alguém que nunca a conheceu de verdade. Pensava em sua infância, nas regras rígidas, nos sorrisos ensaiados, nos elogios que recebia apenas quando se comportava conforme o esperado. E, inevitavelmente, pensava em Ryder. Não no homem que surgira na igreja, envolto em uma aura quase épica, mas no garoto que caminhava com ela por ruas vazias, que a escutava sem julgamentos, que desapareceu não por fraqueza, mas por amor e medo. Foi numa dessas noites que ela tomou a decisão que mudaria tudo. Sentada na varanda, com uma xícara de chá ainda quente entre as mãos e o vento frio tocando seu rosto, sentiu que não havia mais espaço dentro dela para viver uma vida inventada. Pela primeira vez, pensou em si mesma como uma pessoa com vontades próprias, com sonhos que nunca se permitiu confessar. E quando o pensamento de Ryder voltou, não como um convite, mas como um caminho, ela soube que precisava pelo menos vê-lo. Não para um adeus definitivo, mas para entender aquela parte de si que sempre permaneceu adormecida. Na noite seguinte, sem avisar seus pais, Clara deixou a casa. Caminhou pela estrada iluminada apenas pela luz fraca da lua, sentindo o coração bater de um jeito que não sentia há muitos anos. Não sabia exatamente para onde ir, mas seus pés pareciam guiados por algo mais profundo que a razão. E então, como se o destino tivesse ouvido sua indecisão, o som repentino de um motor ecoou na estrada. O farol iluminou seu rosto por um instante, e ela soube antes mesmo de ver quem era. Ryder encostou a moto na beira da estrada,
Tirou o capacete devagar e olhou para ela com uma mistura de surpresa e compreensão, como se soubesse exatamente por que ela estava ali. Clara não falou de imediato. Nem precisava. Seus olhos diziam tudo. Ela estava cansada de viver conforme expectativas alheias, cansada de ser uma figura moldada pela ambição de seus pais, cansada de sentir vergonha de si mesma. Ryder não fez perguntas. Apenas estendeu a mão, silenciosamente. E Clara, com um gesto que parecia tão pequeno e tão grandioso ao mesmo tempo, assegurou. A viagem noturna foi diferente de tudo o que ela lembrava. O vento batia em seu rosto com força, mas não machucava. Despertava. O ruído constante do motor parecia acalmar seus pensamentos, como se a estrada absorvesse toda a confusão dentro dela. Enquanto a paisagem passava rápida, Clara sentia que cada quilômetro afastava um pouco mais a versão dela que sempre agradara aos outros. E quando Ryder parou no alto de uma colina, onde a vista se abria para uma cidade iluminada que parecia tão distante quanto sua antiga vida, ela desceu da moto com as pernas tremendo. Ali, sob o céu estrelado, com o vento agitando suas roupas e o cheiro de campo preenchendo o ar, Clara finalmente desabou. Contou tudo: seus medos, sua sensação constante de aprisionamento, a vergonha causada pelo escândalo, o peso das expectativas, a falta de identidade, a raiva, a tristeza e, acima de tudo, a verdade que temera encarar por tantos anos. Ela nunca deixou de sentir algo por Ryder, mesmo quando acreditou que o odiava. As palavras fluíam como água represada que finalmente encontrava uma brecha. Ryder a ouviu sem interromper, sem corrigir, sem mencionar o passado, sem exigir nada. E quando ela terminou, com a voz falhando e as lágrimas marcando seu rosto, ele lhe disse com simplicidade que não esperava que ela deixasse tudo por ele, que não queria ser mais um peso, que não precisava de promessas. Ele só queria que ela escolhesse algo por si mesma. Fosse a estrada, fosse a fuga, fosse a liberdade, fosse até mesmo a permanência. A escolha, pela primeira vez, tinha que ser dela. Naquela madrugada, algo dentro de Clara se quebrou e, ao mesmo tempo, algo novo floresceu. Não foi uma decisão impulsiva, mas um entendimento profundo, quase físico, de que continuar naquele caminho seria negar sua própria existência. Essa percepção se intensificou nos dias seguintes. Clara passou a agir com calma e foco. Encontrou inquilinos para a casa que herdaria, separou documentos importantes, escreveu cartas de demissão, recolheu pertences que realmente tinham significado para ela. Cada passo era um tijolo na construção de um eu que sempre esteve lá, mas sempre fora abafado. As conversas com seus pais tornaram-se cada vez mais frias e tensas. Eles não compreendiam sua mudança. Acreditavam que ela estava tomada por uma espécie de loucura temporária. Tentaram convencê-la de que tudo passaria, que tudo poderia voltar ao normal, mas Clara sabia que o normal nunca fora real. Com o passar dos dias, a força interna que antes tremia, agora se tornava firme. E ao aproximar-se a data da partida de Ryder, seu coração, antes arranhado pela insegurança, batia com uma convicção inédita. Finalmente chegou a manhã em que Ryder e alguns de seus companheiros se reuniriam na praça da cidade para iniciar a longa viagem. Clara acordou antes do sol nascer. Arrumou sua mala, pequena, mas essencial, e deixou sobre a mesa uma carta para seus pais, não com raiva, mas com gratidão e despedida. Uma carta em que dizia com calma que precisava encontrar sua própria vida, mesmo que fosse difícil para eles entenderem. Quando chegou à praça, viu cerca de 50 motociclistas conversando, ajustando equipamentos, aguardando o líder. Alguns moradores observavam de longe, alguns com desconfiança, outros com curiosidade genuína. Ao avistar Clara caminhando com passos firmes, alguns murmuraram, outros desviaram o olhar, mas ela não se importou. Cada metro que percorria era um adeus silencioso ao peso que carregara por tantos anos. Ryder estava ao lado de sua moto, falando com 2 amigos. Quando a viu, logo percebeu que a decisão fora tomada. Ela não precisava dizer uma palavra. O brilho determinado nos olhos dela era a resposta. Clara se aproximou,
Tirou o capacete que ele lhe oferecia e, antes de colocá-lo, permitiu-se um último olhar para trás. Não viu seus pais. Não viu ninguém que representasse sua antiga vida. Apenas a cidade que, apesar de todas as cicatrizes, a moldara. Respirou fundo, entregando ao vento o resto do suor emocional que ainda aprendia ao passado. Depois colocou o capacete, montou atrás de Ryder e segurou-se com firmeza. Não pediu instruções, não perguntou para onde iam, não pediu garantias. O simples toque nas costas dele foi suficiente, uma ponte entre quem ela fora e quem começava a ser. E quando a moto rugiu sob seus pés, Clara sabia que a estrada à frente era incerta, longa e imprevisível. Mas era sua. Pela primeira vez, era verdadeiramente sua. A partida, quando veio, foi quase silenciosa. O motor rugiu, os motociclistas se alinharam e, num movimento fluido, a coluna começou a avançar. Clara sentiu o vento bater contra ela, mas não fechou os olhos. Queria ver tudo. Queria sentir tudo. Era ali, naquele instante, que nascia a versão dela que nunca encontrou espaço para existir. E conforme a cidade desaparecia atrás da curva, ela deixou para trás não apenas um casamento arruinado ou uma vida sufocante, mas toda uma identidade moldada pelo medo. A estrada se abriu diante deles como um livro em branco, e Clara, pela primeira vez, estava pronta para começar a escrever sua própria história. A estrada se desenrolava diante de Clara, como um vasto tapete vivo, ondulando com a luz dourada do amanhecer que começava a repousar sobre o asfalto. O vento atravessava seu corpo com a força de algo que queria, ao mesmo tempo, desafiá-la e acolhê-la, arrancando dela os últimos vestígios de hesitação que ainda resistiam em seu peito. Sentada atrás de Ryder, sentia a vibração constante da moto percorrer-lhe o corpo inteiro, sincronizando-se com as batidas do seu coração. Era como se a estrada estivesse falando com ela, uma língua silenciosa, mas profunda, que dizia mais do que qualquer palavra que ela ouvira durante toda a sua vida. A cidade desapareceu atrás de uma curva suave, e com ela desapareceu também uma parte de Clara que nunca mais retornaria. Não havia gritos, não havia discursos, não havia confrontos. Apenas uma ausência tranquila que se infiltrava dentro dela, substituindo o medo por uma serenidade inesperada. Pela primeira vez, não chorava ao olhar para trás. Não sentia a urgência de recuperar algo, de consertar, de provar, de explicar. O passado estava ali, imóvel, incapaz de segui-la. E ela seguia adiante. Enquanto as motos aceleravam e formavam uma linha coesa e impressionante na estrada, Clara fechou os olhos por um instante. Sentiu o ar frio contra suas pálpebras, o perfume agreste da manhã, o som ritmado de motores que não eram ameaçadores, mas sim uma espécie de canto de liberdade. Aquela pequena pausa, aquela suspensão do tempo, permitiu que imagens de sua vida passassem por sua mente como páginas de um livro que, finalmente, ela terminava de ler. Viu-se criança, sentada à mesa com os pais, sempre arrumada, sempre comportada, sempre elogiada pela perfeição que nunca desejou. Viu-se adolescente, aprendendo a esconder seus gostos verdadeiros para não decepcionar ninguém. Viu-se jovem adulta, escolhendo cursos, amizades e até amores que cabiam dentro das expectativas dos outros, e não dentro das suas. Viu-se no altar, com o buquê nas mãos, acreditando que estava prestes a iniciar uma vida que jamais fora dela. E então viu o rosto de Ryder no instante em que ele retirou o capacete diante da igreja, trazendo consigo não apenas uma verdade dura, mas uma chama que reacendera algo que ela julgava morto. Quando abriu os olhos, sentiu uma determinação firme se expandir em sua mente. O vento já não era frio, era revigorante. Uma sensação atravessou seu corpo. A sensação de estar viva de um modo que nunca experimentara antes. Apertou um pouco mais as mãos ao redor de Ryder, não como alguém que busca proteção, mas como alguém que finalmente escolheu seguir a própria direção. A estrada começou a subir levemente, revelando uma paisagem ampla, com campos ondulantes, árvores antigas e montanhas distantes que pareciam tocar o céu. O sol, agora mais forte, iluminava tudo com uma clareza que chegava a ser poética.
Clara sentiu um calor suave em seu rosto e imaginou que, se o mundo pudesse ter um símbolo para renascimento, seria exatamente aquele instante. Havia algo profundamente belo em seguir rumo ao desconhecido, e pela primeira vez ela não desejava saber qual seria o destino. Apenas desejava seguir. Ryder virou levemente a cabeça, o suficiente para que ela percebesse o movimento. Não era um gesto grande, era um gesto silencioso, quase íntimo, daqueles que só entendem duas pessoas que compartilham algo além das palavras. Era como se ele perguntasse, sem perguntar: está bem? Está pronta? Quer continuar? Clara não sabia se ele podia ver seu rosto dentro do capacete, mas mesmo se pudesse, não precisaria de explicações. O sorriso que ela sentia surgir dentro dela era tão profundo, tão sincero, que transbordava mesmo sem ser visto. Ela sentiu, embora soubesse que talvez ele não visse o movimento. O gesto não era para Ryder, era para si mesma. Um sim que ecoou dentro dela como um clarão quente que se espalhava por cada parte do seu ser. Sim, estava pronta. Sim, queria seguir. Sim, queria viver a vida que escolhera, e não a que lhe impuseram. Sim, queria deixar a antiga Clara para trás, com todas as amarras, com todas as obrigações fabricadas, com todos os medos que a sufocaram por tantos anos. À medida que o grupo de motociclistas avançava, a estrada parecia abrir-se mais e mais, como se lhes desse passagem, como se estivesse celebrando a coragem de cada um deles. A poeira levantada pelos pneus criava uma pequena névoa dourada que acompanhava a coluna, fazendo tudo parecer um sonho vívido, pulsante. Mas não era um sonho. Era a realidade nua, sem filtros, sem máscaras, e Clara estava finalmente dentro dela. Não como uma personagem secundária, mas como protagonista absoluta. Pensou em seus pais pela última vez naquele dia, não com rancor, nem com ressentimento, mas com um distanciamento sereno. Eles haviam construído para ela um mundo sólido, protegido e cuidadosamente moldado, mas também estreito e fechado. Tentaram oferecer-lhe segurança, mas sem perceber roubaram-lhe a liberdade. Tentaram garantir seu futuro, mas impediram-na de encontrar o próprio caminho. Agora, porém, ela escapava como água entre os dedos de um destino que não era seu. Sabia que ficariam furiosos, decepcionados, talvez até magoados. Mas também sabia que, pela primeira vez na vida, estava sendo sincera consigo mesma. E a sinceridade, descobriu, era libertadora. Respirou fundo, sentindo o ar entrar em seus pulmões com clareza inédita. Era como se estivesse respirando pela primeira vez. A moto acelerou ligeiramente, e a paisagem ao redor se transformou em linhas fluidas de luz e sombra. Clara deixou que seus pensamentos se dissolvessem na velocidade, permitindo-se apenas sentir o toque do vento, o calor do sol, a solidez das mãos de Ryder segurando o guidão, o pulsar da estrada sob seus pés. Tudo se misturava em uma sensação única de movimento e renascimento. A estrada tomou uma curva suave à direita, revelando uma longa reta que desaparecia no horizonte. Era impossível ver o fim, e de algum modo isso era perfeito. Clara não queria ver o fim, não queria prever o futuro, não queria planejar, medir, calcular, agradar. Queria apenas seguir, descobrir, aprender, talvez errar, talvez acertar, mas que tudo fosse dela. Sua vida, finalmente, era sua. O vento soprou com mais força, trazendo consigo o perfume distante de pinheiros, terra quente e liberdade. Ryder inclinou levemente a moto, guiando-a com precisão e confiança, e Clara o acompanhou no movimento, como se seus corpos estivessem conectados por algo invisível. Aquela harmonia, aquele equilíbrio silencioso entre eles e a estrada, era mais significativo do que qualquer promessa ou aliança. Era uma escolha viva, contínua, renovada a cada segundo. Quando o sol subiu completamente no céu, iluminando tudo ao redor com uma claridade quase vibrante, Clara sorriu de novo. Não sabia para onde estavam indo. Não sabia onde parariam. Não sabia quanto tempo aquela viagem duraria. Mas, ao contrário de qualquer outro momento de sua vida, ela estava bem com isso. O desconhecido, antes assustador, tornara-se agora uma promessa.
Uma promessa de vida, de mudança, de descoberta. A estrada continuava e ela continuava com ela, sem olhar para trás. O passado era uma paisagem que ficava cada vez mais distante. O futuro, um campo aberto e vasto. Mas o presente, aquele instante preciso entre o sol nascente, o vento e o ronco grave do motor, era tudo de que ela precisava. E assim, sem cerimônia, sem despedidas grandiosas, sem garantias, Clara entrou de vez na nova vida que sempre esteve esperando por ela logo depois da curva. Uma vida que exigia apenas uma coisa: coragem para continuar avançando. Ela respirou fundo uma última vez, como quem firma um pacto silencioso com o próprio destino, e então deixou que o vento levasse consigo todos os restos do que ela não era mais. A estrada, infinita e brilhante diante deles, parecia sorrir. E Clara finalmente sorriu de volta. Se esta história tocou você, inscreva-se, assista aos próximos vídeos. Lá esperam desfechos ainda mais importantes. Compartilhe este vídeo, que o maior número possível de pessoas o veja. E escreva nos comentários de onde você está assistindo.